GRTV. Hoje vamos falar sobre os aspectos jurídicos e econômicos para a gestão dos riscos cibernéticos, D&O e seguros patrimoniais nas empresas. E também vamos falar sobre o desenvolvimento educacional promovido pelo ICDS. Fique conosco. GRTV é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados às gerências de risco. Eu sou o Paulo Alexandre e participam da bancada hoje conosco Francisco Galiza, que é consultor de economia, Fabrício de Souza, do Fórum de GR, Marcelo D'Alessandro, que é diretor administrativo da BGR, e os advogados e professores, o doutor Pedro Ivo Melo, o doutor Tiago Junqueira, e a doutora Márcia Cicarelli. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, já aviso a vocês que ao final falaremos sobre a formatação educacional criada pelo ICDS. Galiza, tudo bom com você? Tudo bem, Paulo. Tudo bem, está ótimo aqui nessa discussão com os amigos advogados, gerentes de risco, né? A gente vai falar hoje de 3 aspectos bastante importantes que vai ser abordado no curso, como você falou, né? Riscos cibernéticos, riscos operacionais e seguro D&O, né? A gente hoje vive, Paulo, um momento de muita incerteza e muita dúvida, né? E eu brinco que a gente está vivendo a Segunda Guerra Mundial da nossa geração, né? Talvez o evento histórico mais importante desde então, né? E imagina a quantidade de dissertações, de mestrado, doutorado, de diversas áreas de conhecimento sobre tal momento, né? Daqui a 1, 2, 3 anos, o que é que vai sair, né? E a dúvida é muito grande, mas uma coisa eu posso falar assim, de uma forma afirmativa, né? Essa discussão desses 3 temas, né? Como eu falei, cibernéticos, operacionais, seguro D&O, são temas que vão crescer, né? Quer dizer, vão crescer. Se você me perguntar como é que vai estar o cenário econômico desses ramos daqui a 3, 4, 5 anos, eu certamente digo que ele vai ser maior no mercado brasileiro, né? Só quero citar 2 fatos, né? Que vão ajudar muito esse tipo de ramos. Primeiro, a lei LGPD, né? Com todas as consequências jurídicas que pode haver, né? E segundo, o próprio comportamento sociológico das pessoas, o famoso home office, né? Então, tudo isso são fatores macroeconômicos que vão dirigir, que vão incentivar esse tipo de ramo. Então, eu acho que é uma discussão bastante oportuna, eu falo aqui como economista, e envio os advogados de como eles veem esse cenário. Essa é a minha colocação. Obrigado, Galiza. Para incentivar o debate, vamos às perguntas direto dos profissionais de gestão de riscos para os professores. Fabrício, então você faz a pergunta para a doutora Márcia Cicarelli. Doutora Márcia, a gente está agora na iminência da LGPD, está bem encaminhada, e a gente começa a ter mais atenção nesse âmbito das informações digitais. Só que pensando não só nesses dados pessoais, mas como em todos os riscos cibernéticos, o que a gente tem de mercado e de boas práticas, e até mesmo de legislação, para as empresas e profissionais estarem atentos, não só pensando na LGPD, mas todos os riscos cibernéticos de uma empresa ou até mesmo pessoais. Obrigada, Fabrício, pela sua pergunta. Um grande prazer estar aqui hoje. Bom, sem dúvida você já trouxe a questão, né, do momento, que é a aprovação da LGPD e que está agora para entrar em vigência, aguardando apenas a sanção presidencial. Isso, sem dúvida, será um grande acelerador de conscientização da importância dos riscos cibernéticos e, consequentemente, da importância do seguro de risco cibernético como das formas de mitigação e gerenciamento desse tipo de risco. O seguro de risco cibernético ele é um seguro compreensivo, ele é muito mais amplo apenas do que a proteção aos dados pessoais, esse é um elemento. Ele tem tanto a cobertura de primeira parte, como a cobertura de responsabilidade civil. Nessa cobertura de primeira parte, ele cobre os danos próprios do segurado.
Então, a primeira grande questão é cobrir o incidente cibernético e todos os custos relacionados a esse incidente, que é o custo de resposta, o custo de investigação, eventualmente a notificação à autoridade de dados. E, por fim, outros elementos fundamentais, né, que podem acontecer em qualquer tipo de organização, que é o gerenciamento de crise, a interrupção de rede, a questão da extorsão, a questão da fraude. Todos esses riscos, eles podem ser cobertos pelo seguro cibernético e a gente está vivendo um incremento gigantesco, tanto de hackers como de extorsão, e essa dependência da tecnologia mostra que não se pode ficar 24 horas sem a sua rede. E, além de tudo, ele tem essa cobertura de responsabilidade civil que eu comentei, que deve ganhar uma importância muito grande com a Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de que ela traz uma série de responsabilidades para quem guarda dados e uma série de direitos para o titular de dados que podem, então, vir a ser acionados no momento de perda de dados. E todas essas questões serão tratadas justamente no nosso curso do ICDS. Eu pretendo, na minha aula, abordar de uma maneira muito detalhada o entendimento desse produto que é tão importante, mas ainda pouco conhecido. Ótimo, obrigado, doutora Márcia. Eu acho que é justamente importante as pessoas conhecerem o que já existe, né? E não só esperar uma lei nova, mas tem muita coisa que já está em vigor, e principalmente no âmbito de seguros, que dá para ser usado de imediato, né? Doutor Pedro, antes de eu fazer a pergunta, eu gostaria de fazer uma reflexão com relação à lei de seguros, né, que nós temos os decretos-leis, que são decretos antigos, né, mas que na leitura do decreto você precisa manter os seguros patrimoniais de uma empresa, né, principalmente o seguro de incêndio de grandes complexos industriais. Então, nessa linha, doutor Pedro, eu gostaria de saber qual a importância da discussão jurídica dentro das empresas, né, com relação à importância de se manter os seguros patrimoniais, né, a contribuição jurídica com relação ao cumprimento, né, do decreto-lei, né, e o que um gerente de risco, um gestor, um supervisor, um coordenador, uma pessoa entendida na área de seguros pode contribuir junto com o departamento jurídico. Olá, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Gostaria de cumprimentar o Paulo, o Galiza, o Fabrício e meus colegas Tiago Junqueira e Márcia Sicarelli. É um prazer estar aqui no GRTV. Marcelo, sua pergunta é essencial. Os seguros patrimoniais hoje são, sem dúvida alguma, uma importantíssima ferramenta, junto com os seguros de responsabilidade civil, disponível para os gestores de risco. Os seguros de risco patrimoniais, eles essencialmente têm o objetivo de garantir, como o próprio nome já diz, os interesses que os segurados possuem sobre os seus próprios ativos, né, seus bens, bens móveis e imóveis, né, naturalmente, assim como, a depender de determinadas coberturas adicionais que podem contratar, garantias, por exemplo, relacionadas a lucros cessantes, e dentre outras que podem se adequar aos riscos inerentes da atividade empresarial desenvolvida por aquela companhia. Hoje, no Brasil, o mercado se divide basicamente em apólices compreensivos empresariais, que são as antigas apólices de seguro de incêndio que você mencionou, e as apólices de riscos nomeados e operacionais, que são mais vinculadas a grandes riscos, né? Valores acima de 100 milhões de reais. Todas elas têm como cobertura básica incêndio, raio, explosão, né, quebra de máquina, e você pode contratar também os seguros de lucros cessantes. Os seguros de lucros cessantes são, sem dúvida alguma, os que vão ter maior discussão a partir de agora, em razão da crise. Então, vai se discutir, especialmente nas apólices de riscos operacionais, quais são os efeitos e a possibilidade de cobertura dos lucros cessantes. Obrigado pela resposta, doutor Pedro. E eu entendo que esse movimento que o jurídico vai ter em relação à compreensão de cumprimento de leis e compliance dentro da empresa pequena, média, ou seja orientativa, consultiva, quer dizer, tende a acessar mais os produtos que estão no mercado
e que com esse acesso você não fica na dúvida quando você assiste e vê um incêndio de alguma empresa, se ela tem ou não cobertura patrimonial. Nós estamos falando, obviamente, pontualmente do incêndio, mas nós estamos vendo que o Brasil está tendo já furacão, tornado e outras coisas. Muito obrigado, muito bom. Marcelo, exatamente, esse ponto é essencial, porque agora a SUSEP colocou em consulta pública 2 marcos regulatórios para o setor de seguro importantíssimos, que são os marcos regulatórios dos seguros de danos massificados e o marco regulatório dos seguros de danos grandes riscos. Então, mais do que nunca, os gestores de risco vão precisar se entrosar e conversar com os departamentos jurídicos de suas respectivas empresas para poder desenhar, junto aos seguradores e corretores de seguro, a pólice sob medida para suas atividades. Então, a atividade dos gestores de risco, mais do que nunca, vai ganhar importância ímpar no mercado segurador. Tinha uma pergunta para fazer, eu sei que é um tema que vai ser abordado no curso, que é seguro D&O, né? Quer dizer, é uma coisa que não fica muito clara para muita gente, né? Porque é uma coisa que está crescendo, tá? Está crescendo. Se você pega os números históricos, é um ramo de seguro que está crescendo. E a minha pergunta para o Tiago seria: quem deve ser coberto? Quer dizer, são os diretores, são os gerentes de risco, é a empresa, que valores, enfim. Que ele desenvolvesse um pouco esse tema e comentasse sobre como ele vê esse ramo hoje, no futuro, enfim, fizesse uma análise jurídica da situação aqui, eu acho que seria bastante útil. Excelente pergunta, Galiza. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre o seguro D&O, né, que é o seguro de responsabilidade civil para o administrador e o diretor, mas que, na verdade, pode envolver qualquer gestor que tem um poder de decisão dentro da empresa, então envolveria também os gerenciadores de risco, a priori, e que, na verdade, garante a cobertura de um ato irregular de gestão culposo ou que haja uma violação à lei ou ao contrato. Vamos analisar essa questão da culpabilidade, está ligada ao dever de diligência por parte do administrador ou desse gestor, e que pode ser dissecado tanto com a ideia de vigiar, eventualmente investigar e até mesmo informar o mercado. Então, há uma expectativa de aumento de responsabilização, de aumento de sinistralidade, o que vem trazendo, junto com uma análise do risco de insolvência propriamente das empresas, um aumento do prêmio, só que esse momento de hard market, eu acredito que seja momentâneo e que, no futuro, o seguro D&O vai continuar tendo um papel essencial na gestão do risco por parte das empresas. Vocês viram, é um assunto que envolve não apenas os diretores, como gerenciadores de risco, etc. Então, realmente é um problema importante a ser tratado no mercado brasileiro. Obrigado, Galiza. Agora chegou a hora de falar um pouco do curso que o CDS está preparando. Tiago, vamos falar um pouquinho do curso? Claro, Paulo. O curso do CDS tem início no dia 14 de setembro, duração total de 12 horas aula, será totalmente online e conta com uma grade de professores fenomenal. Por exemplo, o professor Flávio Tartucci, que vai tratar do agravamento do risco no âmbito dos seguros empresariais, o professor Ilan Goldberg, que vai tratar do seguro D&O, e o professor Vitor Wilcox, que vai tratar do seguro garantia e o seguro garantia judicial, mais propriamente, e outras modalidades. A professora Márcia Cicarelli, que vai tratar dos seguros riscos cibernéticos, esteve aqui hoje com a gente, e o professor Pedro Ivo Mello, que vai tratar do seguro de riscos operacionais, e eu tratando do seguro de vida. Eu gostaria de convidar todos os telespectadores para se inscreverem nesse curso. Inclusive, Paulo, se você me permite, eu sugeriria a gente passar o filme do CDS aqui rapidinho. Muito bom vídeo, Tiago. Obrigado. Esta edição da GRTV está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, e eu penso que qualquer contribuição acadêmica para o mercado de seguros tem que ser bem-vinda. Então, eu desejo sucesso aos professores no curso, porque
são profissionais de alto nível e vão agregar ao conhecimento do mercado de seguros, o que é uma coisa altamente positiva. Obrigado, Fabrício Souza. Eu que agradeço a participação, o convite, mais um excelente tema e uma ótima oportunidade também de aprendizado nessa nossa área de gestão de riscos e de seguros. Obrigado aos amigos. Obrigado, Marcelo D'Alessandro. Quero agradecer também a participação e dizer que toda a informação, curso, tudo que venha no mercado a esclarecer é muito bem-vindo e desejo sorte ao ICDS. Obrigado, doutor Pedro Ivo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Galiza, Tiago, Marcelo, Fabrício e Márcia. Foi um prazer estar aqui no GRTV. A gerência de risco, sem dúvida nenhuma, é uma atividade essencial para a atividade empresarial. A utilização do seguro como instrumento de gestão de riscos passa a ser, a partir do novo normal que a gente está vivendo, uma forma essencial para as empresas desenvolverem suas atividades. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, doutor Tiago Junqueira. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje com vocês, pessoas que eu tanto admiro, e gostaria de reforçar o convite aos telespectadores que confiram o curso do ICDS. E obrigado, doutora Márcia Cicarelli. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer ao Paulo Alexandre, ao Galiza, a participação muito importante da ABGR, do Marcelo D'Alessandro, do Fabrício Souza, os meus queridos colegas de profissão e de docência no ICDS, Pedro Ivo e Tiago Junqueira. É um prazer estar aqui no canal GR. Acho que vamos todos viver uma grande mudança em todos os setores, inclusive na parte de seguro, e é um privilégio fazer parte dessa história. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Um forte abraço e fiquem bem.